E aí, galera? Tudo pronto para mais uma aventura? Hoje a gente vai embarcar numa jornada épica para descobrir um poder incrível que, olha só, todo mundo pode ter. Preparados? Então, bora lá! Peraí, já parou pra pensar nisso? E se a fé fosse um superpoder? Sabe? Não só uma regrinha, mas um poder de verdade, que te dá força, coragem, uma visão especial pra encarar qualquer desafio. Pois é exatamente sobre esse poder que a gente vai conversar hoje. E olha, como todo bom herói, a gente tem uma missão. Nossa aventura de hoje tem um objetivo muito claro, viu? A gente vai fortalecer o nosso coração e descobrir direitinho como usar esse superpoder da fé na nossa vida. Mas beleza, o que é fé, afinal de contas? Imagina só, você tá numa aventura daquelas, tipo numa floresta misteriosa. A fé é confiar totalmente no seu guia, mesmo que você não consiga enxergar o caminho inteiro lá na frente. É tipo segurar bem forte na mão de alguém que você sabe que não vai te soltar, mesmo no escuro, sabe? É se entregar pra Deus de coração, porque a gente sabe que Ele tem o melhor plano. Então, a nossa missão de hoje tem duas partes, beleza? Duas partes super importantes. A primeira é pedir para Deus proteger sempre esse nosso superpoder, para a gente nunca perder a fé. E a segunda é pedir para Ele aumentar essa fé, para ela ficar cada vez mais forte aqui dentro. E para guiar a gente nessa missão, a gente tem um herói incrível de exemplo. São José. E ó, ele não usava capa, não tinha super força, nada disso. Ele era um carpinteiro, sabe? Uma pessoa como a gente, que recebeu um chamado, nossa, um chamado extraordinário de Deus. Pensa na vida do José. Era super normal. Ele trabalhava na carpintaria dele, tinha os planos dele, estava de casamento marcado com Maria. Tudo parecia tranquilo, sabe? Até que, bum, chegou uma mensagem do céu que virou o mundo dele de cabeça para baixo. Gente, imagina só a confusão na cabeça do José. O anjo chega com uma notícia que, humanamente falando, não fazia o menor sentido. Esse foi o primeiro grande teste dele, sabe? O primeiro, uau, salto de fé. E como em toda boa história de herói, a jornada do José não foi nada fácil. A fé dele foi testada, e muito, com os desafios gigantescos. Ele teve que caminhar no escuro várias vezes, confiando só na promessa de Deus. Vamos dar uma olhada nesses desafios. Primeiro, ele teve que acreditar num sonho que, sério, ninguém mais ia entender. Depois, aquela viagem super longa e cansativa para Belém, sem ter a menor ideia do que eles iam encontrar lá. E, para completar, a fuga para o Egito, às pressas, para salvar o menino Jesus. Em cada um desses momentos, gente, o José não tinha o mapa completo da aventura. Ele só tinha a fé dele. Então, o ponto principal é esse. Mesmo morrendo de medo, mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo, José escolheu confiar. A fé dele era tipo uma bússola, que apontava sempre e sempre para Deus. É isso que faz dele um herói de verdade. E você acha que essa história de um herói chamado José, que confia em Deus contra tudo e contra todos, aconteceu só uma vez? Que nada. Muito, mas muito tempo antes, lá no Antigo Testamento, teve outro herói com o mesmo nome e um teste de fé bem parecido, o José do Egito. Olha só que interessante a comparação entre os dois. São José enfrentou tudo para proteger Jesus. Já o José do Egito foi traído pelos próprios irmãos e foi preso injustamente. Os dois sofreram demais, mas a resposta deles foi exatamente a mesma: continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo, absolutamente tudo, parecia perdido. Gente, presta atenção nessa frase do José do Egito para os irmãos dele. É muito forte. Ele conseguiu ver a mão de Deus até na maldade que fizeram com ele. A fé deu a ele esse poder de enxergar que, no final das contas, Deus sempre transforma o mal em bem. Beleza, a gente viu as histórias super inspiradoras desses heróis. Mas e agora? Agora é a nossa vez. Como é que a gente pode treinar e fortalecer o nosso próprio superpoder da fé? O nosso treinamento de herói começa agora. Então anota aí os passos do nosso treinamento. Primeiro, orar todo dia. É só conversar com Deus como se fosse seu melhor amigo. Segundo, ouvir a palavra de Deus. Ler a Bíblia, ouvir as histórias. Terceiro, confiar sem ver. É acreditar no plano de Deus mesmo quando está difícil. Quarto, agir com amor. A fé fica mais forte quando a gente ajuda os outros. E quinto, lembrar dos santos. Pedir ajuda para essa galera de heróis da fé, que nem São José. E é isso, chegamos ao final da nossa missão de hoje. Mas ó, a verdade é que a aventura tá só começando. Agora é a sua vez de brilhar, de levar tudo isso para sua vida.
A grande lição para a gente guardar é essa aqui. A fé é um presentão de Deus, mas, ao mesmo tempo, ela é tipo um músculo. Quanto mais a gente usa, mais forte ela fica. A gente precisa exercitar ela todo dia, sabe? Nas nossas escolhas, nas orações, nas nossas ações. E aí, depois de tudo isso que a gente conversou, fica a pergunta final. Você está pronto para ser um herói da fé? Para aceitar esse desafio de confiar, mesmo no escuro, e se tornar um verdadeiro herói ou uma verdadeira heroína, igualzinho a São José? Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreva no canal Catequista Felipe Lucas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, a Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero te ouvir. Você já tinha pensado sobre isso antes? Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários, eu leio todos e posso até trazer sua pergunta em um próximo vídeo.